Wat Lang Ka. Como diz ali, não há uma data exata de quando este templo tenha sido construído, mas pelo estilo pensa-se que tenha sido no período inicial do estabelecimento da Ayutthaya. É interessante estas coisas. Uma vez estava no Camboja, em Siem Reap, e fui a um templo, às ruínas de um templo. Acho que tinha sido consumido por um fogo. E estavam numa das rochas, estava um relevo de um Buda sentado em pose meditativa, não é? Com os raios de sol a saírem da sua cabeça e nele a segurar num esquadro. Eu nunca tinha visto um Buda a segurar um esquadro, na verdade. Não sei se essa imagem, quando terá sido feita. Às vezes perguntas-se se estas ruínas, não é? O que é que impediria a realidade de ter sido construída apenas num momento? Ou das ruínas de coisas que vês, a história que conheces, ser tudo uma fabricação. Nada te garante isso, não é? Não há forma de garantir isso. De que as coisas são o que são. Na verdade, a vida pode ser muitas coisas. Imagina, podes ver a vida no sentido kármico, de que as ações que tens trazem consigo alguma coisa no futuro. A ideia de que acumulas karma, tanto bom como negativo. E então que deves fazer o melhor para ser uma boa pessoa. Mas se quisermos ser advogados do diabo, como se costuma dizer, poder-se-ia dizer que a vida poderia ser também um teste para ver se tu és ou não submisso, se aceitas a ordem das coisas ou se te revoltas com ela. Um pouco como a história cristã, católica, da descida de Lúcifer, que se revoltou contra Deus e pensou ser, ou que poderia ser, maior que Deus. Mas ao mesmo tempo, a vida poderia ser uma experiência de uma raça alienígena onde estão a ver até que ponto tu te conformas com a realidade que te é imposta. Eu acho que a grande diferença vem de como nós nos sentimos em relação àquilo que fazemos e à forma como vivemos a nossa vida. Porque ambas os pontos de vista poderiam ser reais, não é? Poderia ser uma história que justificasse a realidade, a vida. Mas o que realmente põe as coisas e separa as coisas é a forma como o teu próprio coração, ou como tu te sentes a nível emocional, após te comportares de uma forma ou de outra. Isso será, em último caso, o verdadeiro compasso, não é? Também pode ser, obviamente, que nada disto faça sentido e que a vida seja apenas o acontecimento caótico do ocaso. Às vezes é interessante pensar nessas coisas, porque há veras situações em que tu te encontras em que tens de ser assertivo, em que tens de não agradar aos outros, nem àquilo que é imposto pela realidade, para poderes avançar. Mais uma vez, eu penso que o ponto essencial que devemos ter em conta é até que medida
essa revolta contra o que nos é imposto, na forma do mundo em que nos encontramos, da vida em que estamos, é realmente a extensão de como afetas os outros. Se a tua revolta não prejudica a terceiros, sejam eles quais forem, então essa revolta se calhar é saudável. Mesmo, por exemplo, do ponto de vista monástico, há um pouco isso, não é? É no fundo uma revolta pacífica contra o dia a dia, contra a vida mundana. Mas não é por isso que infringe no direito à felicidade de terceiros. Enquanto podes te revoltar da mesma forma, tornar-te um criminoso e com isso trazer sofrimento a outros. Em nome da tua revolta, em nome de não aceitares a realidade que te foi imposta ou na qual deste por ti.